E aí a gente vendeu 9 no intervalo de 30 dias, dessa de 40. Um faturamento que era 180 foi para 490 no mês. Essa crença que vocês tinham de não vender caro, quando vocês quebraram essa crença, fez com que vocês conseguissem chegar num resultado diferente. Eu sinto que o principal ponto inicial foi essa quebra dessa crença, né? Por exemplo, ontem mesmo a gente fechou, acho que o dia aqui, 40 mil com as apresentações de venda, todo o fluxo, tudo em call. Hoje a gente vai fechar 50, se não me engano, já foi 30, mas tem mais 5, 6 calls aqui para a gente ainda poder fazer até o fim do dia. Então, sou muito Legal. grato a esse processo e a essa oportunidade de ter acesso a um novo horizonte. Para mim foi isso. Opa, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sail System e eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sail System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Esse é um estudo de caso com uma pessoa super especial aí, o Joãozinho. Tamo junto. Eu considero bastante. Vai ser, acho que um episódio bem legal. A gente vai mostrar algumas coisas aí pra vocês que o João implementou que conseguiu fazer com que ele escalasse bem. A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar a gravar. Ele falou, cara, cada vez mais o valor do faturamento vai crescendo mais rápido. E é assim que tem que ser, né? Sim. Você já ouviu falar, antes de a gente começar, no conceito de flywheel? Já do ecossistema, né? Você vai criando um Uhum. ecossistema para. Seria isso? Na verdade, não. Como eu entendi, né? Como Legal. você entendeu. Não, é que assim, flywheel, cara, é uma parada, é como se fosse um volante. Então, pensa numa roda que é muito pesada, sacou? E aí, quando você começa a girar a roda, é difícil. Só que aí, quanto mais você gira, mais fácil fica. Entendeu? Vai saindo da inércia, né? Depois fica mais fácil de acelerar. Então, a Legal. flywheel é esse sistema, é o ecossistema que você falou. Só que o flywheel é essa tradução nessa roda que começa a girar mais rápido e mais fácil, sacou? Top. Muito legal, É, né? a Então é isso que gente. você tá construindo aí, né, Joãozinho? Deixa eu te apresentar pra galera e a gente É isso. começa. Boa. Pode ser? Bora. Pode Então, pra ser. quem não conhece, o João, ele. Até o arroba dele aqui, João Araújo Real, tá ali embaixo, ponto real. Ele é criador do modelo híbrido, que é um modelo de negócio em que você tem ali infoprodutos junto com serviços. Então ele ficou muito reconhecido no mercado, principalmente por esse modelo híbrido. Já faturou mais de 8 dígitos, aí cada vez mais, daqui a pouco múltiplos 8, em breve, né? Amém. E, cara, é uma Esse. das pessoas assim que eu vejo que são uma das mais executoras que eu conheço, até de todos os clientes que eu tenho, um dos mais executores. Eu até falei isso no depoimento que eu mandei lá pra ti, não sei se você chegou a ver. Eu assisti, eu falei assim, caramba, responsabilidade. Então Mas, vamos pô, que é isso. começar. Bora! Prazer estar aqui com vocês. Legal. Na, sim, eu e o Matuto, a gente já se conhece um tempinho maior, até aproveitando, né? Você tinha me falado sobre, não sei se era dessa forma que você queria começar, né? Sobre como que eu conheci a Full Sales, É a primeira pergunta. mas Tá aí. eu, eu tinha entrado, acho que eu acho que quem me conectou com você, na verdade, foi o Felipe, um tempo atrás, então estava tendo um grupo onde estavam reunindo outros empresários ali, que o pessoal estava montando um grupo fechado mesmo para discutir sobre negócio, e o Matuta estava ali. Depois a gente teve a oportunidade de se encontrar num master. E 6 meses depois, talvez um ano depois, não sei exatamente quanto tempo depois, mas eu comecei a ver muito anúncio, muito reverb do,
da Full Sales, né? Com operação comercial, com vendas, até que eu tinha escutado, se não me engano, um negócio que era tipo, faturamos 8 milhões em tanto tempo de empresa, e, né, faturamos 8 milhões em um ano de empresa e investimos tanto em anúncio. E a proporção eu não lembro exatamente como que era, mas era um negócio ridículo, era tipo, não posso estar errado, mas acho que era tipo 500 mil de investimento para 8 É milhões de faturamento, acho exatamente que era isso. essa proporção. É exatamente. Aí eu falei assim, caramba, bicho, 500 conto aqui, eu penando ali com, tipo assim, o nosso resultado já era até bom, assim, a gente investia bom, assim, para a imagem que eu tinha construído do que era bom um tempo atrás, que era tipo, pô, coloca um, volta três, coloca um, volta quatro. Só que depois, quando você vai. Eu também não estava com operação tão sólida, tão grande assim, com tanta gente. Depois que você tira imposto, tira colaborador, tira funcionário, tira comissão, tira tanta coisa, você começa a perceber que essa conta de investe um, volta dois, investe um, volta três, investe um, volta quatro, às vezes ela ainda é uma conta perigosa. Por mais que tem muita gente que pensa assim, né? Qual o negócio que eu tenho que eu coloco um, volta três? Qual o investimento que eu tenho? Mas quando a gente vai para esse universo mais empresarial, a gente começa a perceber que as coisas não são só investir em tráfego, né? E vender. Existe um conglomerado de custos que você precisa controlar, e se o comercial não está muito bem azeitado, abraço, né? Não tem muito o que fazer. Então, me assustei um pouco com esse resultado. Até falei assim, pô, já tenho o telefone do Matuto aqui, vou mandar uma mensagem assim para ele. Eu vi que tava rolando, ia rolar o evento. Aí eu falei assim, pô, acho que vou ver se eu consigo uma vaga para esse evento aí, né? Às vezes o Matuto me coloca lá, tal, vamos ver o que a gente faz. Aí ele falou assim, não, João, vamos lá no evento, tal. Eu tava ali em São Paulo, falei, cheguei pro meu sócio Davi e falei, Davi, acho que é uma oportunidade massa para a gente aprender com os caras. E eu fui pro evento muito com essa mentalidade honestamente, mentalidade de escassez, mas eu preciso revelar, que é, cara, vou lá, vou sugar tudo que der para sugar, aprender, né? Eu não vi. Aprender todos o que eu tiver para aprender ali, irmão, não vou comprar nada. Vamos embora. Vou comprar nada. E aí cheguei lá, escutei a oferta dos caras, falei assim, bicho, terror. É isso. É isso. Bom, Mas é isso, sabe? Eu acho que foi assim que eu havia conhecido e foi assim que a gente entrou lá pro programa de aceleração. legal. Foi muito bom. Eu me lembro que você estava em dúvida no último dia se ia entrar ou não. Sentei na sua mesa lá. Aí eu cheguei pra ti e falei, pô, João, você já fez quanto? Ele falou, ah, eu fiz tanto. Você tá há quanto tempo no mercado? Aí ele falou, sei lá, 4 anos. Aí eu, pô, mano, eu tô há 3, cara, eu já fiz tanto. Eu me lembro que Matutinha foi bateu no o ego, irmão. Matutinha Pino cutucou o Ego. ego. Eu falei assim, velho, pode crer. E assim, tudo no evento já tinha muito sentido. E você começa a fazer conta, principalmente para a galera que está com um ticket médio maior, e quem não tem um ticket médio maior, é importante que. Lá dentro vocês falam bastante sobre ticket médio, né? Cheguei para o Matuta e foi engraçado, porque eu falei assim, cara, meu problema não é comercial. Porque, honestamente, aqui. A gente, a cada, sei lá, dependendo aqui, a cada 10 calls que a gente faz, a gente fecha 5 seis. E eu falando isso com orgulho mesmo, como se fosse um resultado top. Aí o Matuta chegou para mim e falou assim, cara, cada 10 está fazendo 5 seis. Falei, então esse produto tá barato demais, então tem que aumentar esse ticket. Então, assim, eu pensando que estava muito bem, porque estava convertendo muito bem, mas na verdade o potencial de ganho que a gente tinha para poder explorar era muito maior. E aí tem um fator que é até interessante, cara. Eu acho que quando eu faço questão de falar isso porque, honestamente, quando você fala assim, pô, o João é um cara que executa muito, né? E eu acho que o meu foco sempre quando eu entro em qualquer programa é entender o que que é o 80/20, sabe? Eu já sei que eu não vou conseguir consumir literalmente tudo. E eu preciso entender o que que é prioridade para o meu negócio e buscar. E aí você tinha falado sobre o lance do ticket médio, e o ticket mais caro que a gente já tinha vendido na história do nosso negócio era R$ 10.000. Era isso, a gente vendia um programa de mentoria no nicho Apple, na época, por R$ 10.000. E aí eu vi vocês com um programa de aceleração e tal. Falei assim, cara, vamos construir um produto mais caro aqui só para a gente sentir o que rolava. E a gente acabou construindo uma oferta de R$ 40.000. E essa oferta não existia. A gente criou esse parâmetro muito do que a gente tinha visto que era possível. Eu pensei assim, pô, né, eu não sei se é até um ponto que é tranquilo falar, mas pô, se eu estou fazendo um investimento aqui
nessa categoria e eu tenho essa dinâmica aqui de faturamento, pô, tem, se eu posso, muita gente pode, sacou? Esse foi o meu pensamento. Opa, desculpa interromper o seu podcast, mas eu prometo que vai ser rápido. Presta atenção nisso aqui. No primeiro ano de operação, a Full Sales ajudou mais de 250 negócios a faturar até 60% mais em média, aplicando estratégias comerciais precisas e testadas. E o melhor, a gente faz isso sem depender de altos investimentos em mídia ou táticas complicadas. Nosso método combina experiência prática, acumulando mais de 87 milhões de reais em resultados, com soluções que organizam e otimizam sua equipe e funil de vendas de forma simples e escalável. Se você sente que sua operação comercial ainda não atingiu o potencial máximo, clica no link aqui na descrição e agenda agora mesmo o seu diagnóstico com o nosso time. A gente vai identificar gargalos e desenhar juntos o plano ideal para você alcançar resultados reais, previsíveis e escaláveis. Agora, bom podcast para você. Tipo, se eu posso pagar, eu sei que tem, eu sei que eu sou peixe pequeno ainda nesse conglomerado de empresário, e eu sei que, pô, se eu tenho essa condição, outras pessoas também têm. Logo, o fato de não ter essa oferta está me fazendo perder dinheiro. E a gente sempre esbarrava ali, cara, num faturamento de 190, tal, era sempre mais ou menos isso. 150, né? Mais ou menos isso. E quando a gente criou essa oferta de 40, no intervalo de 30 dias, bem após a imersão, eu não sei se foi um mês depois da imersão ou 2 meses depois da imersão. Eu acho que foi mais ou menos no mês de agosto. Não, foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois. Mas, né, fui ajustando alguns parafusos primeiro, montando uma apresentação e tal, tudo mais. E, não, foi isso mesmo. Foi 2 meses depois da imersão. Foi 2 meses. E aí a gente vendeu 9 no intervalo de 30 dias dessa de 40. Um faturamento que era 180 foi para 490 no mês. E a gente nunca tinha visto, né, tanta grana de uma vez só no nosso projeto, né? Eu já toquei projetos grandes, então já tinha visto isso, mas não algo como, caramba, né? Isso aqui eu faço, isso aqui agora é um resultado que eu construí e eu tenho boa parte disso, sabe? Então, isso foi uma virada de chave bem interessante, que é a capacidade que muitas das vezes a gente acredita que a gente não tem, né? Que a gente fala assim, pô, mas meu produto não vale 40, né? Mas como é que você pode construir um produto para que você tenha uma oferta top a ponto de você falar assim, velho, né? Isso aqui vai dar um bump absurdo dentro do meu faturamento, eu estou precisando de caixa aqui agora para construir as próximas ações dentro da minha empresa e, né, preciso de um produto desse. Então, a gente foi nessa mentalidade, de, velho, se tem gente vendendo, a gente precisa entender qual é o nosso, sabe? Fomos, construímos e dali para frente, cara, foi só alegria, assim, a gente nunca teve eu acho que depois que a gente entrou no programa, eu posso estar enganado, porque a gente também depois teve alguns, né? É aquilo que eu falei, eu não tenho muito esse problema de abrir o jogo, mas eu acho que foram raros os meses que a gente teve um faturamento abaixo do que a gente entrou no programa. E quando a gente teve abaixo foi porque a gente estava desvinculando de algumas sociedades, então o foco estava em outra coisa, né? Não foi uma questão da metodologia não funcionar, mas foi uma questão de foco e prioridade e adversidades da vida que foram acontecendo também, portas se abrindo, portas se fechando. Mas é isso. Tô É muito falando pra bom. caramba aqui. Eu acho que de início, cara, vocês nem aproveitaram tanto o programa, mas essa crença que vocês tinham de não vender caro, quando vocês quebraram essa crença, fez com que vocês conseguissem chegar num resultado diferente. Eu sinto que o principal ponto inicial foi essa quebra dessa crença, né? E é legal, porque a gente estava conversando recentemente aí, e é um ponto que a gente estava batendo de novo, num novo produto, num novo processo. E, eu ainda tô, né? Porque a gente teve essa conversa tipo essa semana. E como é importante a gente Foi ter, tava ontem. até falando com meus sócios, foi antes de ontem, tava até falando com meus sócios, né, que era, cara, quão importante é a gente ter rede de apoio para as coisas, sabe? Porque pô, é muito sozinho, né? Você como o empresário, assim, na minha visão é até um pouco esquisito falar isso, né? Porque, não sei, mas eu acho que, pelo menos a minha, né? Eu não vou dizer que é de todo mundo, porque eu acho que mas a minha vida como empresário sempre foi bem mais fechada, Ah, assim, acho que todo mundo não que tem quer muita ir gente pro para poder topo, trocar. cara, todo mundo que quer ir pro topo tem uma vida mais reclusa, Sim, sabe? Porque sim. o sucesso é meio silencioso, cara. É um negócio Ah, meio. e Como que fala? Esqueci o nome, mas tem uma filosofia que o pessoal gosta bastante. Eu me esqueci agora, que o Bruno Perini fala muito, mas fala sobre a questão de que, cara, o sucesso é silencioso.
Tipo assim, Sim, esse negócio de estar cheio de gente o tempo todo, e tananã, e relação, e isso daí é uma coisa ainda, tipo, que na maior parte dos empreendedores, quando eles estão começando, tem muito disso, mas quando a gente começa a crescer nosso faturamento, existem problemas que a gente passa que nem outro empreendedor consegue entender. É difícil a é, gente achar alguém com que a gente possa se abrir sobre um problema que a gente está passando, porque a pessoa às vezes está passando por um problema que não é o problema que a gente está em nível de faturamento, não quer dizer que seja de outras áreas da vida. Mas, por exemplo, com certeza. um primo meu que está no CLT e que ganha lá seus 7.000 reais, quando chegar em mim, e vamos dizer que eu retirei naquele mês 100 mil de distribuição de lucros, e eu tô reclamando com ele de algo que está acontecendo. Será que ele vai conseguir me Sim, entender? é. Não Às vai. vezes passa até por ingrato em alguns casos, né? Parece assim, É pô, mas verdade. olha o que está acontecendo, né? E às vezes, é, eu falo aqui para o pessoal do comercial também, a ganância ela é diferente da ambição. A ganância é ruim, agora a ambição tem que ter. É isso Então aí. até para o próprio progresso mesmo, assim, né? Então, às vezes a ambição, quando é contada para a pessoa errada, pode soar a arrogância, né? De certa É forma. Então, verdade. eu vi muito isso dentro do. Sim, foi uma conversa que eu tive com o pessoal ontem, que a gente estava enfrentando alguns problemas em entrega, porque quando você começa a vender muito, você começa a ter problema em entrega. Sim. Graças a Deus. E eu estava conversando com o Davi e falei assim, cara, você precisa encontrar, né, uma pessoa que domine isso, assim como a gente tem a assessoria da Full Sales aqui para o comercial, assim como a gente tem a galera aqui para o marketing. Então, eu acho que ter essas pessoas para poder trocar ideia e, e às vezes revisitar conceitos que às vezes é básico, cara. Porque às vezes o pessoal pensa assim, não, mas isso daqui é o básico de vendas, mas isso aqui é claro, né? Então, por exemplo, a minha visão era essa, tipo assim, eu vou entrar lá, pô, beleza, né? Vamos ter lá um roteiro de follow-up. Pô, mas eu sei que eu preciso fazer follow-up. Eu sei o que eu preciso fazer para ter resultado. Às vezes a gente acha que sabe, mas a maior parte dos pequenos ajustes que, na minha visão, acabam te ajudando a rampar, principalmente quando você está estagnado no mesmo resultado. Quando eu digo estagnado no mesmo resultado, cara, digital, na minha visão, tá, de empresa digital, se você não está crescendo mês a mês de uma maneira absurda, porque a gente vê as empresas tradicionais, pô, os caras cresceram 20% ao ano, os caras estão felizão, tá ligado? Pô, empresa dentro do digital, irmão, tem que estar, a minha visão, tem que estar crescendo 200, 300% ao ano, 400% ao ano, 600% ao ano, porque é um mercado muito escalável, né? É um mercado que a gente consegue trocar muito fácil também. Nosso mercado é endereçável, rápido. Então, eu não sei porque eu tinha entrado dentro desse ponto, mas Não. é isso. Eu vi, eu acho que eu fosse falar assim, os principais pontos que fez com que a gente acelerasse muito aqui o nosso processo primeiro que ter referência. O SEO foi importante para mim para ter referência, para entender como eu ia me organizar, principalmente, para entender como eu ia documentar os meus processos, porque quando você tem por exemplo, quando você tem uma ideia do que possa ser, beleza, é uma ideia, você vai executar, mas quando você já viu, cara, é por isso que você falou assim, né? Pô, o João é um cara que eu acho que executa muito rápido. Na minha visão, eu nem enxergo muito isso. Eu enxergo um cara que, quando eu vejo, é como se eu preciso ver e o caminho abre, sabe? Então, quando eu tenho essa oportunidade de entender o que está acontecendo dentro de determinada operação, abre ali os swipe files de vocês, abre ali a apresentação de vendas de vocês, abre ali tudo. A apresentação de vendas também foi muito importante para a gente aqui, para criar argumentação do que o cliente deve fechar em call. A gente já fazia esse sistema aqui, mas não era plausível para o cliente. Às vezes a gente perdia muita venda porque o cliente estava achando que a gente era caramba, mas está sendo super invasivo aqui comigo. Então a gente conseguiu construir, seguindo a regra da apresentação, um formato onde o cliente ele paga dentro da call sem acreditar que está sendo forçado a pagar dentro da call. Isso para mim foi Tem muito pressão, valioso. né? E é isso. Por exemplo, ontem mesmo tinha feito uma oferta pro cara. Eu falei assim, pô, esse produto, o que você acha do valor de 25, né? Como seria o valor de 20, o valor de, na verdade era isso, 25 era o nosso valor de tabela, né? Mas fechando aqui comigo e tal, aí eu expliquei o dos 25, aí depois eu apresentei o protagonista, que é a dinâmica que eu aprendi com vocês, né? Quando eu apresentei o protagonista, no 25 ele falou assim, cara, tá justo, top demais, quanto tempo que eu tenho para poder pensar? Ele falou, você tem 30 dias para poder pensar, pode ficar à vontade. Só que eu tenho uma condição específica para quem fecha com a gente agora. Aí tal, encadeou, fechou, decidido, a gente fechou a venda com ticket médio até um pouco mais alto do que a gente estava acostumado aqui, que eu vi Aí sim. oportunidade para poder fazer isso
fomos embora. Inclusive, depois daquela conversa que a gente teve na semana passada, eu tinha até passado, né? A gente estava com um ticket médio, se não me engano, eu tinha passado para você nessa empresa, o ticket médio estava em torno de 10, 150. Essa semana aqui, só com algumas coisas, incentivo que eu dei aqui para o time de vendas, a gente saiu de 10, 150 para 14,5. Então, isso foi de um dia para o outro, sabe? Sim, Hoje, né? A gente está conseguindo ter esse resultado. E que é isso, cara. E outra coisa também que me chamou muita atenção e me deixava puto, Matuto, assumindo aqui para você, cara. Eu não conseguia ficar em paz, irmão. Não conseguia ficar em paz. E não é sobre inveja, não, mas é entender sobre potencial e acesso, sabe? Eu não conseguia ficar em paz quando eu via assim, mano, o que que esses caras da Full estão fazendo que estão deixando ele bater 100 mil por dia? O que que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? E quando você está dentro do ecossistema, é só uma pergunta, né? Então eu até brincava, eu ficava puto quando a gente batia aqui, sei lá, 100 mil no mês, né? Ficava, pô, mesmo resultado para. Então hoje a gente está tendo a experiência de ficar pistola pra caramba quando a gente bate 150 contos, 100 mil na semana. Então, por exemplo, ontem mesmo a gente fechou, acho que o dia aqui, 40 mil com as apresentações de venda, com todo o fluxo, tudo em call. Hoje a gente vai fechar 50, se não me engano, já foi 30, mas tem mais 5, 6 calls aqui para a gente ainda poder fazer até o fim do dia. Então, enfim, cara, é isso, sabe? Eu sou muito legal. grato a esse processo e a essa oportunidade de ter acesso a um novo horizonte. Para mim foi isso, né? Eu não acho que eu executei tudo, honestamente, devo ter executado 5% que vocês oferecem ali, mas eu acho que eu entendi eu entendi e vocês também me ajudaram a ter clareza do que eu precisava dar prioridade. Sim. E é Eu aquilo, acho que você um pegou, ajuste, uma apertada de parafuso. você pegou ali o que tem de mais rápido resultado na Full Sales, que é a apresentação comercial, o pré-vendas, que Sim. eu acho que é uma coisa que você até está otimizando agora, né? E não tinha, né? Quando eu entrei, a gente não tinha pré-vendas aqui. Eu lembro Eu que ainda na até conversa que falava. a gente teve, você falou assim, eu falei, pô, e pré-vendas? Porque você falou, eu preciso de mais call, meu marketing precisa melhorar. Aí eu olhei e falei assim, ué, mas não é o marketing que gera call, é o pré-vendas. Você não tem pré-vendas? Aí você, não, mas não sei o quê, lembra disso? Desconversei. Não, na época era o nosso closer, pegava a call, mandava mensagem no formulário, follow-up não acontecia, gestão comercial era ineficiente. Eu lembro que teve um closer que a gente tinha até tirado da operação, que quando eu fui entrar na operação, as coisas estavam todas desorganizadas, o cara não preenchia CRM, tinha mais de um mês e meio. Então, Caramba. assim, óbvio, né? Tem muito desleixo, a gente vai dando prioridade para outras coisas dentro desse processo e para mim também foi importante fazer um investimento, cara, sabia? É, Porque foi eu acho que, pô, eu sou novo, né, cara? Tenho 21, ainda não tenho carteira de motorista aqui ainda, não tenho apartamento, não tenho nada, então acho que a maior compra que eu já tinha feito tinha sido o programa. caramba. Legal. E, que eu lembre, acredito que sim, quase certeza que sim. E aquilo foi um ativador para mim, para a gente poder ligar a urgência, sabe? De Importante. tipo, Que irmão, legal, se cara. isso aqui der ruim, se isso aqui der ruim, foi tanto, sacou? Né? Então, eu não sei como é que tá a precificação de vocês, não sei quanto você vai querer utilizar, até quanto você vai querer utilizar isso aqui, talvez o preço até fique mais alto, mas eu Não, acho que é de importante você quanto você pagar caro por aquilo que pagou, vai. subiu mais ou menos, eu acho que uns 20%. Subiu 20% já, no protagonista. Uhum. Entendeu? Se pá, o valor que eu tinha pago, se pá, o antigo de tabela virou protagonista, né? Deve ter sido isso. Não, tá maior agora. Já tá Não, maior. mas hein, cara, e vale a pena, sabe? Valeu a E vale a pena. pena. Não, e vai Eu não subir falei cada isso pra. vez mais. Vai subir cada vez mais, porque a gente mede o valor com relação à taxa de conversão de call. Tem Uhum. closer que bate 70%, tá batendo 70%, Caramba. entendeu? De conversão em call? Com um ticket médio de 22, não é o ticket médio total, não é todos que são programas de aceleração. Mas, pô, Aham. tá Ah, não, ótimo, sabe? excelente. Tipo, o cara, ele tá batendo uma taxa de conversão altíssima com ticket médio ok, porque a gente não tem só esse produto, a gente tem outros, né? Então, dá pra aumentar ainda, sacou? Matuta, a Full Sales é o tipo de programa que eu não recomendo nunca pro meu concorrente, irmão. É só isso, Gostei, tá? né? A única pessoa que eu não recomendo a Full Sales é meu concorrente. Meu concorrente não precisa entrar na Full Sales. Tem gente que às vezes chega para mim e fala assim, pô, como é que tá lá o programa? O que que você achou? Quando eu vejo ali que é concorrente, eu falo assim, irmão, cara, lá é top, mas assim,
Pra né? você não, mano. Para você, eu acho que pro teu cenário pode funcionar melhor de outras formas. Então, assim, brincadeiras à parte, aí eu torço muito pro sucesso e crescimento de vocês, cara. Acho que é isso, né? E eu sou muito feliz porque a gente criou muita conexão legal lá no grupo, É sabe? verdade. Muita conexão legal no grupo. E eu acho que lá as pessoas são muito abertas. Eu tive uma oportunidade também quando a gente estava no evento presencial, cara, e quanto aquela conversa é importante comigo, com o Vinícius, eu agradeço ele sempre que eu tenho oportunidade. Mas a gente estava, dezembro do ano passado, eu estava muito desorientado com o que eu ia fazer. A gente estava com alguns desafios no modelo híbrido, a gente estava repensando algumas coisas dentro do modelo de negócio, né? Hoje o modelo híbrido é um projeto que a gente desenvolveu, mas não é um projeto que eu estou dando tanto foco assim, justamente por conta dessa conversa que eu tive com o Vini. Ele me deu uma clareza que eu estava fazendo muita coisa errada, sabe? E sabe qual que é a parte mais interessante, cara? Eu fui para aquele evento, Matuta, já abrindo. Eu fui para aquele evento, falei com o Davi, falei assim, Davi, irmão, se a gente tiver que contar detalhes dentro da nossa empresa, em que dentro desse evento nós sejamos o pior, entre aspas, ali, né? E eu quero abrir o coração, quero contar literalmente todos os desafios que a gente tem, pô, né, se a gente tiver que, enfim, falei com ele, velho, sem vaidade, sem falar isso, né? Sem querer ficar inflando faturamento, sem querer. Porque a gente vê isso acontecendo muito em evento, e às vezes as pessoas deixam de ter uma às vezes as pessoas deixam de ter uma solução ultra mega valiosa, porque ou ficam com medo de pagar, mas não sabem o custo de manter com esse problema mais tempo. Por exemplo, eu não acho que eu estaria vendendo quanto que a gente está vendendo agora, sem a Full Sales, não tenho dúvida nenhuma. Mas o segundo também é a importância de você ser transparente. Então, quem que eu acho que não aproveita bem o programa? O cara que acha que sabe de tudo, né? O cara que. E é muito fácil você entender se você é esse cara, porque é difícil a gente fazer esse autodiagnóstico. Mas é muito simples. Quando você vai para um evento, por exemplo, como o da Full Sales, e como eu tinha ido no primeiro, aí você pensa e fala assim: caramba, cara, mas isso aqui é básico, isso aqui eu já sei fazer. E aí tu olha para o teu resultado, e olha para o resultado da pessoa que está implementando, que está ensinando, o que ela está fazendo, você sabe fazer, por que que não está tendo o mesmo resultado, sabe? Então, isso é uma forma de, a gente de ter esse autodiagnóstico de humildade mesmo, para entender se de fato a gente não está se auto-sabotando e deixando o ego ser o nosso maior inimigo, né? E é E aquele evento. interessante, cara, sobre esse ponto que você falou agora, é interessante que eu fui para um evento de um cara que fatura aí seus 70 milhões por ano. Caramba, E ele fatura mais do que eu tô faturando hoje, né? Quem sabe quando a pessoa assistir esse vídeo, talvez eu esteja faturando mais, né? Mas hoje ele fatura mais do que eu tô faturando. vai, Cara, vai ser abençoado, Matuto. Vai dar certo, irmão. não, já tá dando já. Já tá dando É certo. isso. E aí, qual que é o ponto que eu vi lá? Olha que interessante. O cara, em questão de marketing, que era aquilo que ele estava propondo em ensinar, não sabia mais do que o que a gente sabia. Isso era muito claro. Só que esse cara tinha um resultado muito melhor. E aí a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: o que que esse cara faz que a gente não está fazendo, que a gente sabe que precisa fazer para conseguir ter esse resultado? A gente entendeu. Quando a gente entendeu e a gente começou a implementar, a gente teve um resultado diferente. Entendeu? É legal, cara. Olha É que o poder do. interessante. Eu já sabia que eu precisava fazer, mas eu não fazia. Entendeu? Total. Uhum. Então eu acho que é E isso eu aí. acho que esse é o princípio de dar certo rápido e de. Minha visão também, esse é o princípio da velocidade de execução. Você citou isso como qualidade, eu acho é, que é. Na minha visão, você tem resultado mais rápido quando você executa mais rápido. Isso Perfeito. aí. Agora, você só vai conseguir, entre aspas, ali. Cara, perdi o fio da meada. A última coisa que você tinha falado foi. Você falou sobre a questão da Foi. pessoa participar do evento e se achar o ego muito Ah, grande. sim, é. Então, assim, pô, tinha ido lá pro evento do Vini e falei assim, velho, eu vou ser transparente. Eu acho que eu pude aproveitar muito o programa porque eu pude ser honesto, sabe? E eu pude ser honesto sem medo de ser julgado. E principalmente por conta do contato mais individual que vocês tinham. Porque eu me conheço e eu acho que dificilmente, principalmente por ser um cara que também comunicava isso para outros profissionais, e às vezes tinham até clientes meus dentro do grupo, fica difícil você se expor quando você também não tem um ambiente privado para conversar diretamente Uhum. com os mentores ali. Então, eu me senti bem confortável para poder abrir verdadeiramente as coisas que estavam acontecendo, os desafios. Porque por mais que a gente até fale, né, desses faturamentos, cara, eu ainda enxergo a minha empresa como uma
pequeníssima empresa, sabe? Porque, pô, enquanto tem gente aí, sei lá, faturando 10 bilhões, 12 bilhões, e o cara que tá vendendo a empresa por um valuation bilionário, o cara que tá pensando em M&A, o cara que tem, sei lá, centenas de franqueadas. Cara, quando você olha que uma empresa tá faturando 1 milhão, 2 milhões por mês, meio milhão por mês, 200, 300 conto por mês, ainda é uma empresa pequena, sabe? Então, é, é isso, me senti confortável para poder ser mais vulnerável. E eu acho que isso me fez crescer bastante também. Eu lembrei que eu ia falar, né? Você tinha falado sobre sobre o simples que você já sabia. E normalmente a maior rampagem de resultado ela mora aí. A maior rampagem de resultado não mora naquele micro pequeno ajuste que está escondido, para lá, porque cara, eu acredito que a maior parte das empresas crescem por conta de princípios imutáveis. Né? O princípio de crescimento de uma empresa, se a gente for analisar as empresas que dão certo, elas têm princípios. Pô, beleza, então não vai sair do básico, entendeu? Agora a questão é o quão bem você aplica o básico, sabe? Porque tem pessoas que não fazem o básico bem feito, como a gente não implementava o básico do comercial bem feito, com pré-vendas e tudo mais. Tem um bom resultado, muitas das vezes por sorte ou por momento. Quando eu digo por sorte, por momento, às vezes acertou numa boa oferta, acertou num bom. Às vezes o cara já tem uma demanda reprimida muito grande, já é muito reconhecido pela audiência, fica mais fácil as vendas, né? Mas, e por momento tem a ver com, cara, até quando vai funcionar, entendeu? Porque a tendência que a gente está vendo agora de concorrência, principalmente com a chegada de inteligência artificial, né, com tudo isso, né, a facilidade. Por exemplo, hoje mesmo a gente estava vendo uns caras que montaram um sistema e a gente pegou uma inteligência artificial que a gente tinha aqui pareado e eu montei exatamente o sistema dos caras em, cara, 15 minutos, a parte do front-end deles inteira aqui. Falei assim, velho, essa parada vai dominar tudo, sabe? A galera que acha que tem uma parada que é. A galera que acha que tem algo muito diferente, se não aprender a vender agora, não é vender amanhã, né? Se não aprender a captar o máximo que der agora com a empresa, enquanto o mercado tá bem, então, enfim, eu acho que é isso, né? Quando a gente vê esse mercado crescendo em concorrência, crescendo em inteligência artificial, crescendo em know-how, custo por lead, CAC aumentando, quem não está olhando para comercial, tá por fora, sem dúvidas. Legal. Só pra gente finalizar, então, cara, eu me lembro que você teve um resultado de dobrar o faturamento, que Foi, foi foram por vários meses, 170, né? aí depois foi pra quanto? Só pra dar aquele corte A gente, bonito, assim. a gente saiu de, né, a gente entrou faturando na média de 150. Depois a gente esbarrou ali, se não me engano, havia sido 300, foi 150, 300, 510. Aí quando eu fui falar disso lá na imersão, eu falei, pô, esse mês saiu 1 milhão, mas não saiu, a gente tinha batido 800. Então, somando todos os projetos. Mas foi um Legal. crescimento bem exponencial para a gente nunca experimentou. E aí depois outras coisas aconteceram, a gente mudou o modelo, a gente saiu de algumas sociedades, então acabou regredindo o Agora vai resultado. ficar Mas rico de verdade, né? Agora vai ficar rico. mas agora, olha que coisa legal. Quando você tem os princípios e tem a técnica, a gente, né, eu falei para o Matuto que eu não queria abrir tanto o formato da empresa agora, mas a gente começou uma empresa dia 12 de janeiro. A data que a gente está gravando isso aqui agora é dia 18 de março. Né? Até aqui, dentro desses 2 meses do absoluto zero, a gente já vendeu ali quase. A gente teve algumas entradas e saídas ali, mas praticamente fechando a conta, R$ 600 mil. Então, assim, Que loucura. literalmente do zero, né? Investindo ali, se não me engano, foi 70 conto em marketing, né? 70, 80 mil em marketing. Então, Legal. um resultado bem explosivo, estamos bem empolgados E você não vem em e lugar com uma nenhum, cara. certeza aí que também. É verdade. Esse Não, e é resultado por isso que eu. E é por isso mesmo que eu até tinha conversado com o Matuto. Cara, no momento eu vou pegar todas essas técnicas que você me passou do comercial, eu vou usar sozinho aqui, irmão, e vambora. Por isso que eu falo, eu só não desejo a vocês pro meu concorrente. posso perguntar uma coisa também? Vocês produzem muito Claro. conteúdo para vender esse produto que você está vendendo? Cara, você acredita que esse perfil nosso, ele começou literalmente do zero. A gente, até hoje, tá? Para ser bem honesto, até hoje eu não tenho um depoimento, uma prova social, não tenho. Não é porque o produto é ruim, é porque o tempo É que a gente novo. demora, o tempo que a gente demora ali para. Eu também não gosto de fazer as paradas meio aleatórias. Então, quando a gente for gravar os depoimentos, eu quero trazer uma equipe, quero fazer um E negócio aí? bem, bem trabalhado. Mas, cara, nosso Instagram ali deve ter 3 publicações, nenhum dos sócios aparece. Então, a gente conseguiu construir uma empresa que não depende da gente. Que Mas legal. por que que Eu, não depende eu da gente? perguntei Porque a porque eu gente aprendeu a fazer sabia. marketing.
Não, assim, mas a gente aprendeu a fazer marketing e o comercial sempre foi uma frente muito boa. Se o comercial é muito bom, cara, se o comercial é muito bom, porque no fundo o que importa, e às vezes a gente demora para entender isso, no fundo a gente quer preparar demais o cara, deixar ele ultra mega qualificado, mas se a apresentação de vendas é muito boa, a única coisa que você precisa é do cliente parando para te ouvir. Então é disso que a gente. E quando ele para o tempo dele para poder te ouvir, se está preparado, aí, irmão, já era. Toda a Eu vou fazer uma apresentação ela é palestra construída para sobre o cara isso. poder tomar uma decisão. Fazer uma Legal. Vai palestra ser lá sobre isso. na imersão agora, essa Na quinta? imersão agora. Vai ser no, Tá na lá. sexta-feira. Muito bom, muito bom. Muito Eu adoro te bom. ouvir, cara. Assim, você é um cara que eu sempre aprendo muito quando eu tô te ouvindo. Sempre gosto de trocar bastante conselho com você. Vocês são as primeiras pessoas que eu tenho, né, de fato, falo tranquilamente que vocês são meus mentores, né? Eu acho que, e a primeira, acredito também é o primeiro depoimento nesse formato assim que eu tô dando. Eu não gosto de fazer nisso, porque eu acredito que a galera normalmente se aproveita muito mal disso, às vezes, né? Chega e fala assim, eu ajudei o cara a ter o resultado e foi a gente que fez isso, barará. E às vezes nem foi, né? A gente repara, mas aqui eu fiz questão de vir, porque de fato boa parte do resultado que a gente está colhendo foi fruto dos conhecimentos que a gente teve aí com vocês. Para mim é um prazer fazer parte desse ecossistema aí, cara. Crescemos muito desde que a gente entrou. Não, Então, que até legal. aproveitar, você não me pediu para fazer isso, mas você que tá do outro lado aí, tá com medo de entrar. Aí, ó. Como é que é, Matuto? Primeiro link da descrição vai ter o Primeiro quê? link da descrição. Mas eu vou dar até um Diagnóstico. conselho para quem for clicar no primeiro link da descrição. Não clica no primeiro link da descrição, cara, se você não estiver disposto a baixar a armadura do ego e contar exatamente o problema que você está passando, sabe? Porque às vezes é isso, às vezes você só não está explorando resultados novos porque, cara, às vezes você mente para você mesmo, sabe? Você acha que você conta uma história que teu negócio está muito bem, você conta uma história que teu negócio vai despontar, e se eu chegar para você e perguntar assim, beleza, teu negócio vai crescer nos próximos anos, mas qual o plano? O que vocês estão fazendo no comercial? Qual a ação de venda vocês já fazem? Qual que é o planejamento para os próximos anos? Se isso não é claro para você hoje, né? E se você sente que o comercial poderia ser muito mais aperfeiçoado, e a gente fala de comercial porque é o foco, mas existem coisas que você vai reparar quando você entrar. Por exemplo, eu me assustei com duas coisas que para mim a Full Sales é referência, cara. É, né, o layout dos processos e como os processos são organizados para os colaboradores acharem rápido, e a gente tem acesso a isso também. Então, foi algo que eu modelei. O segundo é o nível de seriedade que vocês levam à entrega. Então, nenhuma entrega de nenhum produto meu, cara, depois que eu entrei dentro do programa, não passou por alguma alteração. Então, eu aprendi muito olhando para a entrega de vocês. E é isso. É isso aí que eu queria contribuir aí com vocês. Então, se você tá Maravilha. decidido aí para poder entrar, tá em dúvida, eu vou fazer o pitch, não precisa ser uma matuta, não. Clique no link aí embaixo e faça a aplicação, mas seja honesta consigo mesmo. Garanto que isso faz total diferença. O que que mais eu vou precisar falar? Agora acho que já estou satisfeito. Nada, Matuto. É só pedir para dar o like e se inscrever, irmão. Nós É isso vamos, nós vamos aí. acelerar esse YouTube aí, hein, Matutinho? Dá o Gravar like, se gravar os inscreve. corres. Não, o meu vai sair o primeiro vídeo essa semana já. Mas aí Aí, é ó. outra história. Para você que tá aqui no canal da Full Sales, se cadastre e se inscreve aqui no canal da Full Sales. Se cadastre também lá no meu canal, não tem problema. Lá eu vou falar sobre a Full Sales também. Mas aqui, esse canal aqui é o principal, onde você vai ter acesso a todos os estudos de caso, vai ter acesso a todas as metodologias, vai ter acesso a tudo que você precisa para conseguir melhorar teu comercial. Tá? Então, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu também, João. Cara, Tamo foi junto, cara. Foi um maravilhoso prazer. e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Falou. Agora deixa eu compartilhar algo com você. Sabia que só no primeiro ano de operação a Full Sales ajudou mais de 250 negócios a faturarem até 60% mais em média, aplicando estratégias comerciais precisas e testadas? E o melhor, a gente faz isso sem depender de altos investimentos em mídia ou táticas complicadas. Nosso método combina experiência prática, acumulando mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas, com soluções que organizam e otimizam a sua equipe, o funil de vendas de forma simples e escalável. Se você sente que a sua operação comercial ainda não atingiu o potencial máximo, clica aqui na descrição e agende agora mesmo um diagnóstico comercial com o nosso time. Vamos identificar gargalos e desenhar juntos um plano ideal para que você possa alcançar resultados reais, previsíveis e escaláveis. Te espero do outro lado.